Bom dia, turma 602. Terça-feira, 5 de maio de 2020. Nós estamos entrando aí hoje para falar sobre cartografia, sobre os mapas, ok? Então vamos ver. A cartografia. O que é cartografia? É a ciência de preparar cartas e mapas para os mais variados fins, com diversos níveis de complexidade e informação, baseados em elementos científicos, técnicos e artísticos, de extremo a puro, extraído de resultados da observação direta ou da análise de documentos. Então, cartografia é a ciência de preparar cartas e mapas, né? Para os mais variados fins, preparar cartas e mapas. Então, nós temos aqui o mapa já, né, apresentando para a gente, o mapa mundi aqui. Então, nós temos aqui, ó, o continente americano, né, América, o nosso continente, onde o Brasil está localizado, nós estamos localizados aqui, ó, tá? Na América do Sul, né, essa parte aqui, ó, América do Sul, nós estamos aqui, o Brasil está aqui no continente americano, dentro do continente americano, tá ok? Aqui nós temos a África, aqui nós temos a Ásia, aqui eu tenho a Europa e aqui eu tenho a Oceania, né? E nós temos aquele outro continente gelado aqui, né, que é a Antártida. Então, nós temos os mapas. O que são mapas? Mapas são desenhos que retratam um lugar da superfície curva da Terra, né, que é um país, uma região, um estado, uma cidade, em uma superfície plana, que é a folha de papel que normalmente nós usamos, ou o monitor de vídeo, né, num determinado momento. Nós usamos mais a folha de papel, né? Os mapas nos permitem conhecer melhor uma área. Então, através do mapa, né, nós vamos conhecer melhor uma área. O mapa nos permite isso, tá? E os mapas também nos dão a compreensão do espaço geográfico e as suas alterações, assim como das relações sociais entre os seres humanos. Então, olha a função importantíssima do mapa, né? O que ele traz para a gente, o que ele apresenta. Nós temos os principais elementos de um mapa. A escala, projeções cartográficas, símbolos ou convenções cartográficas e título. Então, vamos ver mais na frente. Eu entrei aqui com vocês com meridianos e paralelos, que é um assunto que nós teremos nas coordenadas geográficas mais na frente, nas nossas próximas aulas. Então, é só para falar um pouquinho sobre os paralelos e os meridianos, tá? Eu tenho os paralelos, que são as linhas imaginárias da Terra, né? Os paralelos e os meridianos. Essas linhas aqui, quando nós observamos no mapa, elas nos dão uma localização com uma precisão muito maior. Então, quando nós precisamos localizar algum ponto na superfície da Terra, né, no mapa, nós vamos recorrer aos paralelos e aos meridianos, essas linhas imaginárias da Terra, tá ok? Então, os paralelos, nós temos a linha do Equador principal, né, aqui, que divide a Terra em dois hemisférios, né? Divide a Terra em norte, né, norte ou setentrional, e sul ou meridional. E nós temos os meridianos, que divide a Terra também em hemisfério leste, né, ou oriente, e oeste ou ocidente. Aqui, quem está dividindo é a linha do Equador, e aqui é o meridiano de Greenwich, certo?
Aí nós temos as coordenadas geográficas, ó, que nós vamos ver, tá vendo? São um conjunto de linhas imaginárias, as linhas que nós acabamos de ver, medidas em graus, que indicam a localização precisa de um ponto qualquer da superfície. Então, ó, aqui nós temos os paralelos, tá? São essas linhas horizontais, e nós temos os meridianos aqui, ó, nas linhas verticais, tá? Então, depois nós vamos rever isso aqui lá na frente um pouquinho melhor, tá bom? Convenções cartográficas ou símbolos. Nós estamos falando de mapas, o que existe dentro do mapa, não é isso? Então, vamos ver. Convenções cartográficas ou símbolos são a linguagem visual dos mapas. É a maneira utilizada pelos cartógrafos para representar as informações dos mapas. Os mapas trazem informações, então as convenções, né, cartográficas ou os símbolos, eles vão trazer para a gente as informações, vão representar as informações contidas no mapa, ok? São necessários porque muitas vezes os objetos desenhados possuem um tamanho muito reduzido e, para que possam ser compreendidos, criamos um desenho especial para representá-los. Plantas. Plantas são representações gráficas de pequenas áreas, feitas em escalas grandes e, em geral, apresentam muito detalhe. Então, nós temos aqui uma planta de uma sala de aula, né? Ela apresenta os detalhes bem melhor do que muitos mapas quando nós observamos, né? Convenções cartográficas ou símbolos, ainda continuando. A legenda. A legenda é um quadro explicativo de todos os símbolos de um mapa. As cores também são utilizadas para comunicar informações. Então, essa legenda ela pode vir também, né, através das cores. Então, são utilizadas para comunicar informações. A cor azul, o que está mostrando, né? A cor verde. Então, o azul, rios, oceanos e mares. O verde, vegetação. O castanho, relevo e solos. O preto, cidades, vilas, limites políticos. E o vermelho, rodovias ou correntes marítimas. Aqui nós temos exemplo de convenções cartográficas que os mapas podem mostrar, né? Se ele estiver querendo mostrar uma área com indústria, a indústria ele vai mostrar aqui, ó o desenho mostrando, né? Aí, se quer mostrar rodovias, né? Se quer mostrar aeroporto, se quer mostrar um porto, né? Aqui embaixo, ó, hospitais, tá vendo? Então, nós temos essas convenções cartográficas. A orientação, né, que também é necessário no mapa. Nós vimos que sempre, nós já sabemos, né, a orientação norte, sul, leste e oeste. Nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Nós temos os pontos cardeais nessa rosa dos ventos e temos os pontos colaterais. Então, vamos voltar aqui um instantinho para falar sobre essa orientação. Nosso ponto de referência em relação ao objeto, ou seja, nós temos que saber onde nós estamos, né, para saber se eu estou ao norte, ao sul, a leste, ao oeste daquele objeto que eu quero, né? Quando eu estou, por exemplo, numa praça, eu quero saber onde se encontra a igreja em relação àquela praça. Eu tenho que saber os pontos cardeais, colaterais. Temos também no mapa as escalas, que são de grande importância. Então, as escalas elas servem para estabelecer a relação entre o tamanho real de um lugar e a sua representação no papel, ou seja, quantas vezes o objeto real
no caso a Terra ou alguma parte dela, precisou ser reduzido para caber num papel. Então, isso se chama escala. Quantas vezes foi necessário o objeto? Quando a gente está falando de um mapa, nós vamos falar aí da Terra, né? Ou de um município, de um estado. Quantas vezes precisou ser reduzido para que a gente pudesse pegar uma folha de papel e estudar esse mapa, não é isso? Então, as escalas, elas podem ser numérica e escala gráfica. São os dois tipos de escala, tá? A escala, ela pode ser grande, ela pode ser média e ela pode ser pequena. Vamos ver a escala grande. A escala grande. Na escala grande, o objeto, né, é representado quase no tamanho real. Ó, eu tenho tamanho real. Aqui ele foi representado. Então, ele foi representado quase no tamanho real. A escala grande. Depois eu tenho a escala média. Na escala média, ó, na escala média eu tenho o objeto, aqui eu tenho a reprodução, né, a forma como ele foi reduzido. Então, na escala média, o objeto é reduzido no mapa. Na escala média. E na escala pequena, observa, ó, na escala pequena, né, o objeto é muito reduzido no mapa, tá vendo? E nós temos também as escalas, tá? Nós temos tipos de escalas, né, que nós vimos que tem a numérica e a gráfica. Então, voltando lá um instantinho, a escala numérica e a escala gráfica, né? Então, vamos lá. A escala numérica é expressa por uma fração na qual o numerador representa a distância no mapa e o denominador a distância real. Vai pegar um pouquinho da matemática aí pra gente, né? E a escala gráfica é uma linha reta graduado na qual indica a relação com a distância representada no mapa. Também a matemática entrando aqui pra gente, né? Aí nós temos atividades. Eu passei 4 questões para vocês responderem aí, tá? Você pode consultar, você pode rever o vídeo, tá? Ou você pode também lá no livro, no seu capítulo 4, tá ok? Que tá falando desses assuntos, tá ok? Tá tudo prontinho lá, tem tudo certinho. Então, número 1, responda. Letra A. O que são paralelos? Letra B. O que são meridianos? Tá? Logo lá no início do capítulo você tem. Número 2. Como podem ser as escalas no mapa? 3. Explique o que são projeções cartográficas. E o número 4. O que são mapas físicos?